Oi, meus amores! Hoje eu quero falar para vocês sobre o que aconteceu comigo e com o Bruno no final do ano. Para quem já acompanhava aqui o canal, em alguns vídeos eu cheguei a comentar que a gente estava passando por algumas lutas, mas que eu ainda não podia falar. E agora que tudo se resolveu, eu vim aqui contar para vocês e falar um pouco sobre lutas. Quando a gente tá passando por lutas, quando a gente tá vivendo aquele momento de Jó, sabe? Que é só perda e a gente não entende o que tá acontecendo, a gente não sabe se a gente tá fazendo alguma coisa de errado diante de Deus, ou se a gente tá deixando de fazer algo, ou se é só uma provação, algo que Deus tem um propósito naquilo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, primeiro eu quero contar para vocês o principal, né? Para quem não sabe, eu tenho misofonia. Resumindo, é uma certa sensibilidade a sons, a barulhos. Por exemplo, uma goteira que não para de cair a gota e aquilo começa a me perturbar de uma forma que eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo prestar atenção em outra coisa e aquilo me deixa muito nervosa, irritada, fora de mim. É mais ou menos isso, só para vocês entenderem. Eu tenho vídeo aqui no canal já falando sobre isso, vou deixar nos cards e no final do vídeo. E assim, quando eu me mudei pro apartamento, eu não imaginava que teria tantos problemas com barulho. E o principal motivo foi por conta da vizinha de cima. Esse entre outros, né, que estavam acontecendo, mas o que era principal que fez com que a gente saísse de lá? A vizinha, que era um tormento, a vizinha de cima. Não vou dar detalhes, mas gente, sério, nem meu marido aguentava. E também a gente estava tendo problema com mofo, então a gente estava perdendo várias coisas, inclusive nossa cama, nosso colchão novinho que a gente casou e comprou, mofou. A gente vai ter que fazer uma limpeza, higienização nele porque pegou mofo e a gente trouxe aqui para casa nova e até tudo que pegou mofo de lá até hoje, mesmo deixando no sol, limpando, não saiu. Então assim, sério, a gente começou a perder um monte de coisa e claro, ter problema de saúde, né? Porque os dois têm rinite e tal. E era um problema estrutural, né? Um problema do apartamento. Só que a proprietária e a imobiliária, em nenhum momento, quando a gente foi alugar o apartamento, nos avisou disso. Obviamente, eles não iriam avisar. E lógico que a gente se mudou no verão, então quando a gente se mudou, tava tudo lindo, bonitinho, perfeito. E aí, quando a gente começou a ter problema, a gente falou com a proprietária inclusive alegou que ela chegou a comentar com a gente que tinha um pouquinho de problema de umidade, de mofo, mas não era nada assim, né? Só que ela nunca comentou isso com nenhum de nós, porque se ela tivesse comentado, a gente jamais teria alugado, sabendo que a gente tem rinite. E óbvio que a gente não ia querer ficar num lugar que tem mofo, né? A gente começou a travar uma briga na justiça por conta disso. A gente tentou resolver de forma amigável, de várias formas, mas não teve conversa com ela. Ela não queria saber. E aí a gente saiu do apartamento antes do prazo, que a gente tinha que ficar lá 1 ano e meio, que seria agora em maio, e a gente saiu em dezembro, e aí a gente teve que pagar uma multa bem carinha. Não é pouca coisa não. E aí imagina, né? A gente gastar com mudança, gastar com multa, mais um monte de coisa, comprar mais móveis, porque lá já tinha guarda-roupa, tinha cozinha completa, tinha tudo praticamente lá, né? E aí aqui nessa casa já não tinha nada, então a gente teve que comprar um monte de coisa que a gente não tinha. Então assim, né? A gente não é rico, então o negócio ia ficar complicado. Aí uma multa dessa também não ia ajudar. E aí a gente entrou, até porque a gente não achou justo, porque ela, ainda mais porque ela não quis resolver o problema, ela não deu nenhuma alternativa. Então a gente foi até o fim, acreditando que Deus ia nos honrar. E as coisas foram piorando cada vez mais. Também não vou entrar em detalhes porque a história é longa, mas eu posso dizer isso pra vocês. Quanto mais a gente orava, quanto mais a gente cria que a gente ia vencer isso, que a gente ia conseguir sair de lá sem pagar multa, mais as coisas pioravam. E aí a gente pagou a multa em juízo, então esse dinheiro ficou lá com o juiz, a gente não pagou para a imobiliária.
E nesse processo todo, a imobiliária, sabendo que a gente tinha entrado com o processo, ficaram cobrando a gente, cobraram juros de vencimento atrasado, juros absurdos, mandaram um boleto errado, com valor errado, não quiseram corrigir, aí depois quando mandaram certo ainda queria cobrar juros, sendo que no dia que eles mandaram um boleto, o valor estava errado, então não tinha como a gente pagar. Gente, aconteceu tudo que tinha para dar errado de impedimento foi acontecendo, assim, para tirar a nossa paz. E enquanto a gente tentava resolver tudo isso, a gente fez a mudança. Na nossa mudança, no dia da mudança, gente, que sufoco! Tava sol a semana inteira. No dia da nossa mudança, primeiro que no dia da nossa mudança, que já tinha sido agendado, eles não queriam deixar a gente fazer a mudança porque já tinha uma outra mudança agendada. E aí deu um maior rolo, nossa, mas no fim a gente conseguiu fazer a mudança em outro horário, só teve que fazer mais tarde. Mas a gente passou aí uma dorzinha de cabeça por causa de funcionários que tinham má vontade em resolver o problema. Ficou o dia inteiro, um tempo nublado, o rapaz chegou para fazer a mudança e aí começou a cair uma chuva, um pé d'água. E mesmo assim a gente teve que fazer a mudança, né? Porque não dava para esperar. Aí ficou meu marido e o rapaz fazendo a mudança. Coitado do meu marido também. Nossa, gente, a mudança em apartamento é terrível. E aí nesse processo todo, nossa televisão quebrou. Televisão que a gente comprou novinha no casamento, gente. Ai, que judiação. A gente pegou em promoção e tudo mais. E não tinha assim, né? Zoou a tela dela e não tinha mais o que fazer. Agora é só vender pra recuperar as peças, né? Pra recuperar um pouquinho do dinheiro, mas assim foi terrível. Então tivemos que comprar outra televisão de novo, sendo que era um gasto desnecessário. A gente só foi conseguir comprar agora. Esse tempo todo a gente ficou com televisão emprestada da minha sogra. Mas, ai gente, foi terrível, foi terrível. E aí junto com tudo isso, nosso carro resolveu quebrar. E não foi assim, gente, quebrou ali R$100, tá consertado. Não, gente, foi assim a pior coisa que poderia acontecer. Deu problema no câmbio, não foi fácil. E até conseguir achar um mecânico bom, alguém que descobrisse o que estava acontecendo. A gente perdeu mais dinheiro porque a gente ficava, o mecânico falava, tem que fazer isso e aquilo e tal, mas não sei se vai resolver, mas é uma tentativa, só para não abrir o câmbio. E aí teve uma das últimas tentativas aí, o rapaz, ele trocou tudo o óleo do carro, aí a gente gastou um dinheirão para trocar o óleo, para não resolver o problema e depois ter que abrir o câmbio realmente e jogar todo esse óleo fora. Então, junto com o óleo foi todo o dinheiro, nosso dinheiro fora. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que a gente passou, isso tudo no final do ano, em dezembro, de novembro a dezembro até janeiro, mais ou menos. E aí a gente começou, né, a ficar muito desanimado, porque a gente não tava entendendo, parecia que a gente tava vivendo uma vida, assim, de pecado, assim, totalmente de pecado, pra gente estar colhendo tanta coisa ruim. Aí depois eu até cheguei a comentar com o Bruno, eu falei assim, bom, a gente não tá fazendo nada de errado, lógico que pecado todo mundo tem, mas eu acho que a gente não tá fazendo nada de errado pra chegar nesse ponto da gente só colher coisas ruins, né? Pelo menos a gente não tem plantado isso pra colher isso. Então eu suponho que tá pra vir uma bênção muito grande, porque tá acontecendo tudo isso. E aí, depois da mudança, no meio disso tudo, que a gente foi descobrir que eu estava grávida. E aí eu vi que realmente era uma bênção grande vindo. Lógico que a gente ficou muito feliz. A gente não esperava, mas nós ficamos muito felizes. Mas assim, gravidez, né? Um bebê, um novo membro na família, a gente sabe que não é fácil, financeiramente falando, mais ainda. E aconteceu o bebê chegar justamente nesse momento que a gente estava passando por tudo isso. Nossa, pra gente foi assim, um choque, né? Porque seria mais gasto, né? Não que o bebê seja só gasto, mas assim, a gente sabia que a gente ia ter um pouco mais de gasto. E nossas economias que a gente, desde o começo do casamento, que a gente foi juntando, graças a Deus, porque se não fosse isso a gente estaria lascado com tudo isso que aconteceu. Nossas economias que a gente estava guardando para comprar nossa casa própria, sei lá, para o nosso futuro, foi tudo. Zerou, a gente ficou sem nada. Sabe o que é você não ter R$50 no bolso?
foi assim. Aí aos poucos as coisas foram se resolvendo. Quando a gente ficou sabendo da gravidez, a gente não ficou frustrado, a gente não ficou decepcionado, a gente ficou feliz, agradecemos a Deus e confiamos que Deus ia prover tudo que a gente precisava. A gente não se preocupou com isso, simplesmente. E foi aí que as coisas começaram a melhorar. E eu acho que era isso que Deus queria da gente, sabe? Eu acho que Ele queria provar o nosso coração. E Ele mandou o bebê assim no pior momento possível, para ver se a gente realmente seria capaz, a gente seria merecedor de ter uma bênção dessa na nossa vida, de cuidar de uma criança, de uma vida preciosa para Deus. E eu acredito que a gente passou no teste. Porque depois disso, depois que aconteceu isso, as coisas começaram a melhorar. E aí Deus foi restituindo a gente de várias formas, e todo esse dinheiro que a gente perdeu, gente, Deus foi abençoando, foi vindo daqui e dali. Sim, Deus começou a abrir caminhos. De repente, o Bruno recebeu um bônus ali, aí de repente um negócio que estava parado ali, de repente começou a caminhar, e aí tudo isso foi sendo devolvido pra gente, em dobro ainda. Então agora a gente está conseguindo se restabelecer novamente, para poder ter, né, uma condição financeira também para cuidar do baby que está vindo por aí. Mas enfim, isso tudo foi o que aconteceu. Ah, eu esqueci de contar da questão da multa, né? E agora a multa também entra nessa. Finalmente, no meio disso tudo que aconteceu, a gente recebeu uma notícia boa esses dias. A proprietária resolveu fazer um acordo. E assim, a gente não gostou disso, né? Porque a gente queria receber o valor integral do que a gente pagou. Porém, se a gente fosse até o fim, a gente ia ficar, sabe lá Deus quanto tempo. E quanto tempo mesmo, porque agora com esse negócio dessa pandemia, as coisas complicaram. Então, assim, provavelmente ia demorar muito. E como a gente estava realmente precisando por conta desses rombos que a gente teve, então a gente aceitou o acordo, a gente fez uma contraproposta, na verdade, ela aceitou. Recebemos já esse valor. Não foi nem metade, né? Mas assim, foi pelo menos assim, a gente sabe que Deus nos honrou. Porque ela estava errada, ela estava cometendo umas injustiças muito grandes com a gente. É isso que a gente queria provar, sabe? Que diante de Deus a gente estava certo, Deus estava com a gente e o que ela estava fazendo não era certo. Ela estava agindo de má fé. E essa foi a melhor recompensa, mais que o dinheiro. E aí, agora sim, né? O que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente passa por algumas lutas muito grandes e vem perda e perda e mais perda. E a gente não consegue entender o que tá acontecendo, por que a gente tá vivendo aquilo. Ou a gente tá naquele deserto e não sai daquilo, não somos abençoados, parece que não prospera. E a gente busca fazer tudo certo, a gente anda com o coração reto diante de Deus, mas parece que as coisas não mudam. E aí você fica se perguntando, o que eu tô fazendo de errado? E hoje eu quero te lembrar de Jó. Todo mundo conhece, a maioria conhece a história de Jó. Jó, ele não precisava ser provado, mas Deus permitiu que ele fosse provado, que o diabo tirasse tudo dele. E depois Deus restituiu tudo em dobro. Deus mudou o cativeiro de Jó, assim como aconteceu com a gente também. E às vezes essas provas, elas vêm para moldar a gente, para nos lapidar, para ver onde está o nosso coração, né? Para provar a gente, não para diante de Deus, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que como a gente vai reagir diante das circunstâncias. Mas às vezes a gente não sabe. Então isso só fortalece a gente cada vez mais, a gente vê o quanto que a gente vai crescendo diante de Deus e o quanto a gente vai confiando. Essas coisas fazem a gente confiar e descansar em Deus, porque você fica numa situação que você não tem o que fazer, você não tem mais para onde correr, só te resta confiar em Deus. Aliás, é tudo que você pode fazer, é confiar em Deus. E aí quando você passa por isso e vence, você vê que realmente não tem coisa melhor do que descansar em Deus e confiar que quando a gente faz as coisas corretas, de forma correta, quando a gente busca agradar a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E Deus, Ele não deixa a gente humilhado, Ele não abandona a gente, pelo contrário.
Às vezes ele fica em silêncio, mas porque ele está esperando passar aquela prova para nos dar a recompensa que nós tanto precisamos. E em meio a tudo isso que a gente passou, a gente não murmurou, lógico, a gente colocou nossas chateações diante de Deus, mas nossos questionamentos, mas a gente continuou honrando a Deus, continuou servindo a Deus, continuou amando a Deus da mesma forma, confiando que Ele estava cuidando de tudo e que por mais difícil que estivesse, pior as coisas iam ficando, a gente ia, mesmo assim, sem entender, a gente ia confiando em Deus. E Ele realmente nos mostrou que vale a pena confiar em Deus e descansar em Deus. E eu quero ler com vocês Jó 33:26, que diz: Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Então, mesmo que você esteja vivendo momentos de perda, continue orando a Deus, continue buscando fazer a vontade de Deus, continue uma vida reta, não olhe para injustiças, não olhe para quem está prosperando do seu lado, não olhe para o ímpio que está prosperando do seu lado. Continue no seu caminho, fazendo o que é certo, confiando em Deus, porque Deus, Ele devolve pra gente a nossa condição de servo bom e fiel, justo, e Ele nos exalta no momento certo para que o nome dEle seja glorificado. Eu tenho certeza que essa situação que a gente passou não veio só para provar a nossa fé e para nos fortalecer, mas veio também para mostrar, através do nosso testemunho, que vale a pena ser fiel a Deus, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às coisas ruins. Que você possa se lembrar disso sempre, que por pior que as coisas pareçam estar, Deus sempre está olhando, Ele está sempre atento com os olhos dEle aqui na terra, e no tempo certo Ele age, e o tempo dEle é perfeito. Então não se preocupe, entregue para Deus, descanse e continue sendo fiel, que Ele vai te honrar.